Alguns jogadores ficam muito conhecidos atuando no futebol brasileiro, mas depois se transferem para times de fora do país e acabam caindo no esquecimento. Pode acreditar, tem muito jogador que já passou pelo seu time, passou por time rival e hoje você nem se lembra dele, mas ele tá jogando numa liga alternativa e alguns deles estão fazendo bastante sucesso. É que normal, quando o jogador vai atuar fora do país, quando passa o tempo, não é todo mundo que consegue acompanhar. Mas tem algumas relíquias que eu separei para vocês nesse vídeo. Então você verá agora 11 jogadores brasileiros famosos que quase ninguém mais se lembra em 2023. Eu vou mostrar isso para você agora, após a vinheta do futebol brasileiro. Só lembrando vocês que desse tipo de vídeo aqui, jogadores brasileiros famosos que estão no esquecimento fora do país, eu já fiz 2 vídeos. Se você quiser depois conferir a parte 1 e a parte 2, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima, tá bom? Agora vamos lá, começando por goleiro. Tem um goleiro que já passou pelo Internacional, passou pelo Fluminense e ele tá no esquecimento lá no Chipre, agora em 2023. Eu tô falando do goleiro Muriel. Muriel, que está com 36 anos, como eu disse, está jogando lá no Chipre. Ele joga num time chamado AEL Limassol. E esse Muriel é aquele mesmo, que é irmão do Alisson Becker, goleiro da seleção brasileira e também do Liverpool. Quem diria que agora, em 2023, ele estaria atuando no Chipre. Como eu disse, goleiro com passagens pelo Inter e também pelo Fluminense. O Muriel tem contrato com o AEL Limassol do Chipre até 2024 e nessa temporada pelo time do Chipre disputou 9 jogos, passando 1 sem tomar nenhum gol. Indo agora para a lateral esquerda, vamos falar do lateral esquerdo Sid Clay. Sid Clay, que está com 30 anos agora em 2023 e está jogando por um time do futebol da Grécia chamado Paslamia, onde tem contrato até 2024. Sid Clay, que aqui no Brasil ficou conhecido passando pelo Atlético Paranaense, passando pelo Corinthians, chegou a ter uma passagem também pelo futebol da Ucrânia, pelo Dinamo de Kiev, agora está de certa forma escondido lá na Grécia. Vamos agora para a zaga. Temos aqui um zagueiro que estava até pouco tempo atuando no futebol brasileiro. Para muita gente do nada ele sumiu, mas a verdade é que ele está jogando lá no futebol mexicano, que é o zagueiro Nathan Silva. Nathan Silva tem só 26 anos, uma boa idade ainda, e ele está jogando no Pumas do México. Até pouco tempo, ele estava aqui no Brasil defendendo o Atlético Mineiro. E até o Vasco tem interesse na sua contratação para a próxima temporada. No Galo, por muitos momentos foi titular, acabou jogando bem, estava naquele time do Galo que foi, em 2021, campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil também. É que um lance que acabou marcando muito negativamente o Nathan Silva no Atlético Mineiro foi aquele gol que ele acabou, de certa forma, dando para o Palmeiras na Libertadores de 2021, em que ele acaba errando no jogo de corpo, o atacante, que era do Palmeiras na época, Gabriel Veron, passa por ele, toca para o meio da área e o Dudu faz o gol. Mas é um bom jogador, é um zagueiro que, se quiser voltar para o Brasil, com certeza ainda tem bastante espaço. Então ele é recém-chegado ao futebol mexicano e tem contrato com o Pumas até 2027. Agora vamos falar sobre um jogador que vocês com certeza conhecem, mas muita gente não sabe que vida ele tem levado depois de 2014. Esse jogador é o zagueiro Dante. Dante é aquele mesmo, zagueiro que jogou no Bayern de Munique e que estava presente no 7-1 na Copa do Mundo de 2014. Era o Dante que diziam que ele conhecia os alemães, só que a vida dele mudou radicalmente depois do 7-1. O que acontece? Quando ele estava lá no 7-1, ele ainda era jogador do Bayern de Munique. Só que depois da Copa do Mundo, o próprio Dante acabou revelando que as zoações dos jogadores alemães dentro do Bayern, especialmente do Thomas Müller, eram insuportáveis. Então não demorou para ele ir embora do Bayern de Munique, chegou a jogar um tempo no Wolfsburg da Alemanha e já tem um bom tempo que ele está no Nice da França, onde tem uma moral absurda. Mesmo aos 40 anos é titular absoluto, joga praticamente todos os jogos e é ainda capitão do time. Então muita gente não sabia que vida ele tinha levado depois da Copa do Mundo, muita gente achou que ele estava acabado, mas a verdade é que ele está até hoje sustentando uma carreira no futebol europeu. Dante, que tem contrato com o Nice até 2024, nessa temporada aqui disputou 17 jogos e deu uma assistência. Agora vamos para o meio campo e o primeiro nome que temos aqui é do volante Souza. Souza está com 34 anos agora em 2023 e está em reta final de contrato com o Beijing Guoan da China, onde nessa temporada disputou 20 jogos, marcou 4 gols e deu 2 assistências. O Souza tem uma carreira também bastante consolidada.
Apesar de agora estar no futebol da China, aqui no Brasil ele foi revelado pelo Vasco, passou pelo Grêmio, passou pelo São Paulo, fora do Brasil, Al Ahly da Arábia Saudita, Fenerbahçe e Beşiktaş na Turquia, sempre foi um jogador de bastante qualidade, controle de jogo, e muitos especulam que possa voltar ao Brasil em 2024 para defender o Vasco, que, como eu disse, é o time que o projetou para o futebol. O jogador que eu vou falar agora é para muitos um dos vilões da Copa do Mundo no Catar de 2022, que no caso é o Fred. Você se lembra do Fred? Aquele que aqui no Brasil jogou no Internacional, passou um bom tempo no Shakhtar Donetsk da Ucrânia e acabou ganhando seu nome no mundo jogando pelo Manchester United. Passou um bom tempo defendendo o time inglês. Depois da Copa do Mundo do Catar, muita gente não sabe que vida o Fred tem levado. E a verdade é que o Fred até não tá numa das principais ligas da Europa, só que ele tá voando, ele tá jogando demais. E é aí que muita gente vai dizer, por que não jogou assim na seleção brasileira? Enfim. Hoje o Fred está jogando no Fenerbahçe da Turquia. E eu vou apresentar para você até um dado que é curioso. Ele acabou sendo contratado pelo time turco há pouco tempo. Na transição da última temporada para essa, o Fenerbahçe foi e o contratou do Manchester United, já que no Manchester United ele ficaria sem espaço. Ele foi para o Fenerbahçe e jogou 18 jogos desde a sua contratação. Nesses 18 jogos, ajudou o time com 6 assistências. E aí que vem o detalhe mais curioso. Desses 18 jogos que o Fred fez pelo Fenerbahçe, em todos os 18 o Fenerbahçe saiu vitorioso de campo. Então, se ele joga, o Fenerbahçe vence. Isso é bizarro. Até por ser uma contratação recente, ele tem contrato com o Fener até 2027. Tem um nome que é bem conhecido aqui no futebol brasileiro e que ele deu uma sumida nos últimos tempos, que é o meio-campo Lisieiro, de 25 anos. Você talvez não saiba onde ele está atuando agora em 2023. Lisieiro, aqui no Brasil, foi revelado pelo São Paulo e, apesar do bom início no tricolor, com o tempo perdeu espaço e depois foi emprestado ao Internacional. Teve também uma passagem rápida pelo Coritiba. Hoje ele está jogando fora do país. Chutem onde ele está jogando. Ele joga num time chamado Iverdon Sports, lá da Suíça. Um time que talvez você nunca tenha ouvido falar. Ele ainda pertence ao São Paulo, ele está emprestado ao Iverdon Sport até 2024 e desde a sua chegada tem 10 partidas. Marcou um gol e deu uma assistência. Ainda no meio campo, outro jogador famoso que está esquecido fora do Brasil em 2023 é o meia Reinier Jesus, de 21 anos. Reinier é aquele mesmo que lá em 2018, 2019 era uma baita promessa do Flamengo. Inclusive, quando o Flamengo vence em 2019 a Libertadores e o Brasileiro, ele é de certa forma um 12º jogador no time do Jorge Jesus. Ele era constantemente aproveitado. Era extremamente promissor, passagens por seleção de base e não à toa acabou sendo contratado pelo Real Madrid. Só que no Real ele nunca jogou. Jogou só no Real Madrid Castilha B, depois foi emprestado para o Borussia Dortmund, foi emprestado para outros times da Espanha e hoje ele está jogando na modesta Frosinone da Itália. Time que subiu da Série B para a Série A do Campeonato Italiano nessa temporada. Inclusive, lá na Frosinone, o Reinier joga com outro ex-jogador, ex-promessa do Brasil, que era o Caio Jorge, aquele que é ex-jogador do Santos. Então lá, eles jogam juntos e o Reinier vai tentando aos poucos recuperar o seu espaço. Mas quem diria que aquele jogador que era promessa do Flamengo e foi negociado com o Real Madrid estaria na Frosinone agora em 2023. Muita gente nem conhecia essa equipe que subiu, como eu disse, para a primeira divisão do Campeonato Italiano só para essa temporada. Desde a sua chegada à Frosinone, o Reinier disputou 8 jogos. São 2 gols e 2 assistências. Agora eu vou trazer para vocês um jogador que muita gente não se lembra dele, mas ele pode também já ter passado pelo seu time de coração, porque ele rodou bastante aqui no Brasil. No caso, é o meia Valdívia. Valdívia, aquele mesmo que ficou conhecido como o Poco Pica. O Valdívia, aqui no Brasil, ficou muito conhecido jogando no Internacional. Só que depois que ele teve uma lesão, quando se preparava para as Olimpíadas de 2016, ele nunca mais foi o mesmo. Algumas pessoas até diziam, pessoas que trabalharam com ele no Inter, que ele tinha alguns problemas na sua casa, problemas familiares, um jogador que acabou, de certa forma, se deslumbrando com o sucesso rápido que ele fez no Colorado. Acabou que depois do Inter, ele não emplacou mais em time nenhum. Ele chegou a jogar no São Paulo, jogou no Atlético Mineiro, jogou no Cuiabá, mas nunca foi de fato aquele grande jogador que parecia ser lá no começo, quando estava jogando em Porto Alegre. Hoje, por incrível que pareça, o Valdívia tá dando a volta por cima, só que não é jogando no Brasil.
O Valdívia joga num time da segunda divisão da Coreia do Sul, chamado Jeonnan Dragons, e como eu disse por lá, ele tá arrebentando. Nessa temporada por lá, ele jogando como meia em 38 jogos, tem incríveis 14 gols e 15 assistências. Então, na segunda divisão da Coreia do Sul, ele é muito acima da média e, como eu disse, tá jogando demais. E é bom ver o Valdívia dando essa volta por cima, porque aqui no Brasil, quando ele tava agora na sua passagem mais recente pelo Cuiabá, ele não vinha conseguindo fazer a diferença. Essa é a grande verdade. Penúltimo nome da nossa lista agora, também um meia atacante, é o Vina. Vina, que em determinado momento foi um grande destaque do Campeonato Brasileiro, ainda é jogador do Ceará. Só que o Ceará emprestou o Vina para o Al Hazen, que é um time lá da Arábia Saudita. Ele chegou tem pouco tempo, tanto que tem números bem modestos. São 15 jogos desde a sua contratação, com 2 gols marcados, e ele está emprestado ao time saudita até junho de 2024. Vina aqui no Ceará jogou muita bola. Ele passou também por outros clubes, mas o maior destaque da carreira dele é pelo Ceará. E o último jogador, o nome que fecha essa lista aqui, é um jogador que tem grandes chances de retornar ao Brasil em 2024, porque ele está em fim de contrato com o seu clube atual, que é o atacante Gustavo. Gustavo está com 29 anos agora em 2023 e está há um tempo já fora do Brasil. Essa é a grande verdade. Gustavo, que aqui no Brasil jogou pelo Criciúma, pelo Corinthians, pelo Bahia, pelo Fortaleza, pelo Internacional e há um tempo já tá jogando no Jeonbuk Hyundai, que é um time lá da Coreia do Sul. Ele tem feito bastante sucesso por lá, já conquistou títulos, já conquistou artilharias e agora em 2023, em 38 jogos, tem 11 gols marcados. Eu disse que é um jogador que tem grandes chances de voltar ao Brasil para a próxima temporada, porque o contrato dele com o Jeonbuk Hyundai se encerra agora no começo de 2024. Então, para times que procuram por um centroavante, principalmente, que é forte na bola aérea, o Gustavo pode ser boa opção. Agora chegou o momento de você deixar aqui nos comentários. Tem algum nome que eu trouxe nessa lista que você se surpreendeu com o destino? E quais deles já jogaram no seu time de coração? Comenta aí que eu quero muito saber. Então, bom galera, esse aqui foi o vídeo dessa segunda-feira. Espero que vocês tenham curtido o Natal com a família de vocês, com os amigos. Espero que tenha sido um Natal abençoado. Quanto a esse vídeo aqui, se tiver gostado, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!